Olá, pessoal do Integral Colégio Curso, pessoal da terceira série. Vamos aí para mais uma aula de História, História do Brasil, né? Falando aí sobre o governo do João Batista Figueiredo, tá? Lembrando que a gente está aí no finalzinho, né, do processo da ditadura civil-militar no Brasil, tá certo? Então a gente viu aí o governo, né, lá no início do bimestre, a gente viu Jânio Quadros, João Goulart. Aí o governo do João Goulart, né, é deposto, e aí começa o processo de ditadura no Brasil, Castelo Branco, tá certo? Só para revisar aqui, né? Castelo Branco, Costa e Silva, governo Médici, né, do milagre econômico, né, o governo Geisel, que a gente viu na última aula, que inicia o processo de redemocratização, tá certo? E aí no governo Geisel a gente vai ter algumas medidas, né, para que esse processo ele tenha início, né? Como por exemplo o fim do AI-5, né? Algumas eleições para parlamentares, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns retrocessos, né? Como por exemplo a Lei Falcão, né, que vai limitar a propaganda política, né, na televisão, tá certo? Nas mídias. A gente também tem o pacote de abril, né? O pacote de abril vai mudar algumas regras nas eleições dentro do Congresso, como, por exemplo, a maioria simples. Então, um projeto, para ele ser aprovado, precisa da metade mais um, né? Aí ele precisa disso. E também ele vai criar os senadores biônicos, né? Eram aqueles senadores que eram indicados pelo executivo, no caso, pelo próprio Geisel, tá certo? Então, assim, e essas medidas é uma redemocratização, mas com retrocessos, né? Porque, com limites, né? Melhor dizendo, porque ao mesmo tempo que ele vai dando abertura política, ele dá um passo na frente e dois atrás, tá? E por que isso, tá, gente? Por causa da redemocratização lenta, né? Eu sempre falei, né? Sempre estava falando muito no outro vídeo, lenta, porque ela vai demorar muito e vai durar 11 anos. Ela começa em 74, vai até 85. Ela é gradual, porque os direitos eles vão vir aos poucos, e ela é segura. Segura para quem? Para os militares, tá, pessoal? E aí a gente vai ver, principalmente nesse vídeo, né, com a lei da anistia que está aparecendo aí na imagem, né, ela é segura sim para esses militares, tá certo? Além disso, né, o governo do Figueiredo ele vai durar 6 anos. A lei do pacote de abril, né, aquelas várias medidas, ela vai criar o mandato presidencial, aprovar, né, o mandato presidencial para 6 anos, tá certo? Então vamos lá. O, o Figueiredo ele pega, gente, uma grave crise econômica, tá? Que vai vir dos governos anteriores, né? Minha imagem está cobrindo aqui, mas é dos governos anteriores. E um aumento da dívida externa muito grande, devido, claro, ao milagre econômico, tá certo? E isso vai se intensificar ainda mais com outra crise do petróleo que vai ser em 79. Né? Vai ter uma revolução lá no Irã, tá? Que vai transformar o Irã em uma teocracia, mas enfim, esse processo de conflito, esses processos de conflitos lá no Oriente vai levar a várias crises do petróleo. E aí os países, né, eles vão sentir, né, eles vão entrar em um processo de crise, e como o Brasil não é diferente, que dependia muito do capital externo, certo? Então, para vocês terem uma ideia, o barril do petróleo ele vai de 12 para 39 dólares. Tá? O Delfim Neto, é engraçado que ele acaba voltando, né, para a economia novamente. Ele vai te fazer um novo plano com um novo jargão, né? Plano que o João garante. Né? O João quem? O João Batista Figueiredo, né? O que era esse plano, né? Era um programa de incentivo à modernização para a estocagem de gêneros agrícolas para grandes produtores, com o intuito de manter as exportações. Então, ele intensificando, né, a produção de gêneros agrícolas, tá?
E, né, para que aumentasse essa produção, aquilo que ele não ia vender naquele período ia estocar para que depois estivesse garantida, né, essas exportações. Assim, não dá muito certo, tá, gente? É um plano assim que não tem muito sentido, né? Além disso, ele tentando se aproximar um pouco mais da população, tentando criar uma imagem positiva para os militares, ele vai, por exemplo, criar um programa de habitação, né? Através do Banco Nacional de Habitação, BNH, ele vai construir 3 milhões de moradias populares. Se não me engano, é no Rio de Janeiro, né? E vai ter lá uma vila, não sei, né? João Figueiredo, uma coisa assim. E ele constrói realmente, né, as 3 milhões de moradias populares para dar aquela imagem, né, melhorar aquela imagem dos militares que não está muito boa com a sociedade, né? O país está em crise, né? A questão da violência contra a oposição, a questão da censura, não está muito positiva essa imagem. E o João Batista Figueiredo está tentando melhorar, né, o final desse processo ditatorial, tá certo? E aí temos a lei da anistia, né, que é muito contraditória. E por quê, tá? Olha só, gente. A lei da anistia é perdão, certo? Então ela vai conceder perdão, anistia, às pessoas que cometeram crimes políticos, tá certo? Entre 61 até 79, ok? E aí como é que vai estar, né? Essa lei ela vai perdoar os políticos contrários aos militares, né? Aqueles políticos, tanto políticos como artistas, né? Jornalistas, pessoas que eram opositores aos militares e eram opositores abertamente, né? Falavam contra os militares. E que a maioria estava exilada, né? Alguns presos, mas a grande maioria estava fora do país ou foi morta, né? Torturada e morta ou pelos militares. Mas as pessoas que estavam vivas foram perdoadas, tá certo? E qual a grande questão aí, né? A primeira grande questão. Essa lei perdoava esse pessoal, como também perdoava os próprios militares, que eram acusados de tortura. Olha só, redemocratização lenta, gradual e segura. Não esqueçam disso, não esqueçam. Acho que talvez a principal frase, né, desse processo de redemocratização, né? Redemocratização lenta, gradual e segura, vocês não podem esquecer disso, tá? Então a lei da anistia ela vai perdoar os presos políticos de oposição aos militares e vai perdoar os próprios militares, tá certo? Que foram acusados aí de tortura. Tem a imagem aqui, né? O cara tá torturando, né? Um militar tá torturando, na charge tá do lado direito, e o outro vem, né? De uma porta e diz, né? Fomos anistiados, Juvenal. Fomos perdoados, não vamos ser condenados, né? Porque eles sabiam, os militares sabiam do que acontecia né? Nos órgãos de inteligência da ditadura, né? Eles sabiam disso, né? E por isso que ela vai ser lenta, porque se um governo de oposição entra no executivo, entra no governo, pode haver ali um revanchismo, revanchismo entre aspas, tá? Pode haver ali acusações, né? Seria mais correto. E punições contra esses militares que cometeram esses crimes. Então, por isso que ela é lenta, gradual e segura. O porém, né, dessa lei da anistia, até aí tudo bem, né? Assim, tudo bem entre aspas. Mas a lei da anistia, ela vai excluir as pessoas que participaram dos movimentos de guerrilha. Olha só, as pessoas que participaram do movimento de guerrilha não vão receber nenhum tipo de perdão, não vão ser anistiados. Aí como é que pode, né? O pessoal de oposição fica muito descontente com isso, vai às ruas. O Comitê Brasileiro de Anistia, né, a CBA, vai defender, é por isso que eu coloquei essa foto aqui no início, ó, anistia ampla, geral e restrita, né? A CBA, né, esse comando vai, né, protestar, vai às ruas,
para que essa anistia seja ampla, ela seja geral e restrita, certo? No momento não deu muito certo, tá bom? Mas, enfim, é um movimento que está aí se fortalecendo, tá, gente? Esse movimento de oposição, a ditadura está enfraquecida, o movimento de oposição cresce cada vez mais, tá certo? E aí o pessoal começa a voltar, né? Começa a voltar do exterior, começa a voltar do exílio, Gilberto Gil, né? O Chico Buarque, né? O Caetano Veloso, né? Outros políticos, né? Como Fernando Henrique Cardoso, começam a retornar ao Brasil. E muita gente, quando chega no Brasil, pessoal que volta para suas casas, para suas ruas, para suas cidades, percebem que o Brasil está vivendo um processo de empobrecimento, né? São várias pessoas nas ruas, são várias pessoas pedindo comida, muitas crianças nas ruas mesmo, mendigos, tá certo? Então, o Brasil passa agora por um processo de redemocratização, mas ao mesmo tempo as pessoas começam a perceber que a sociedade brasileira está cada vez mais pobre, está cada vez mais desigual, com o aumento da violência, com o aumento da crise econômica, certo? Aí tem uma música sobre o processo da anistia, uma parte, né, do João Bosco e do Aldir Blanc, e nesse processo de anistia, né, ó, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel, e nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas, que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil, né? Para a noite do Brasil, meu Brasil. Que sonha com a volta do irmão do Enfio, né? Essa parte aí, né, gente? Olha, que sonha com a volta do irmão do Enfio, que eu acho que era o Betinho, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, né? Muita gente partiu rapidamente para o exílio, mas ele sonha com a volta aí do irmão do Enfio, né? Que eu acho que era o Betinho, se não me engano. Então, essa é a lei da anistia, tá, gente? É em 79, assim, no início do governo do João Batista Figueiredo. Então, ela perdoava presos políticos, contrários à ditadura, e os próprios torturadores. Porém, ela não perdoava, não anistiava os movimentos de guerrilha, as pessoas que participaram do movimento de guerrilha, tá certo? Porque eles consideravam terroristas. Então, essa é a lei. Por isso que surgiu o movimento anistia ampla, geral e restrita, ok? Vamos passando aqui. E aí tinha pessoas que não eram contrários, né? Pessoas não, e tinham militares que eram contrários ao processo de reabertura política. O pessoal da linha dura, né? O pessoal da linha dura. Em 30 de abril de 81, e aí, olha só, gente, eles explodiam, jogavam bombas em bancas de jornal, em jornais, né? Isso para dizer que era um movimento de guerrilha para a ditadura não acabar. Olha o pensamento aí da linha dura, tá certo? Então, em 30 de abril de 81, vamos ter atentados às comemorações do Dia dos Trabalhadores lá no Rio Centro. Vai estar tendo um festival lá, um show, né? Um festival, um show, com vários artistas da MPB, né? A música popular brasileira. E aí o que é que acontece? Dois, não lembro o nome deles, mas dois militares, né? Dois, acho que eram cabos aí, eles vão tentar explodir uma bomba lá dentro do Rio Centro, tá? Porém, não deu muito certo. Uma bomba explode dentro do carro, a outra explode na mini estação de energia, tá certo? E aí o SNI vai concluir, gente, não, o Serviço Nacional de Informação, vai concluir que essas bombas foram jogadas, né, pelo movimento de guerrilha. Porém, aí eu vou mostrar a imagem para vocês, dentro do carro estavam os dois militares. A bomba explode dentro do carro, aí um tá dentro, né? O outro ele ainda consegue ir para o hospital, estava fora. Enfim, mas o que é passado nos jornais, o que é mostrado nas mídias, né? É que foram as pessoas do movimento de guerrilha. Mas logo é descoberto depois que não foi, né? E aí o Figueiredo muda o diretor, o presidente do SNI, vai fazendo aquelas mudanças, mas enfim, esse processo ele vai acontecendo, né? Porque esse pessoal de linha dura não quer que acabe a ditadura militar no Brasil, tá certo? E vai acontecer vários movimentos, bombas na sede da OAB, por exemplo, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, várias bombas vão ser explodidas aí para
para que esse movimento de redemocratização ele não aconteça, certo? Em 79 ainda, vamos ter o fim do AI-2, né? Lembra do AI-2? Bipartidarismo, 2 partidos, Arena, né? E MDB, tá certo? E aí eu trouxe um mapinha aqui, ó. República Populista, a gente tinha o DN, a gente tinha o PTB, o PSD e o PCB. Depois, na ditadura militar, são 2 partidos, Arena e MDB. Depois vão surgir vários, né? Da Arena surge o PDS, e depois PFL, e depois o DEM, né? Hoje é o Democratas. Aí vai surgir outros partidos, PMDB, PTB, PDT, PCB novamente, aí PSDB, PPS, depois vai surgir vários partidos aí, ok? Então, aqui está explicando melhor, né? Volta do pluripartidarismo, da Arena vai surgir o PDS, depois o PFL, do MDB surgiu o PMDB, porque agora as siglas, elas vão ter que ter o P, né? De partido, isso nesse período, certo? Vamos ter o surgimento do PT e outros partidos, o PCB sai da ilegalidade, né? Então, o fim do AI-2 ele é importante por isso, porque... E assim, tem outra questão aí também, né? Os militares, eles passam a perceber que o MDB, quando está 2 partidos, que o MDB está muito organizado. Ele passa a ficar muito organizado, né? Os objetivos dos políticos, das lideranças do MDB já é bem claro, estão bem amarrados, né? Então, o que é que ele faz? Ó, vamos acabar com o bipartidarismo, vamos colocar o pluripartidarismo para ver se fragmenta mais esse partido, para ver se diminui o poder de oposição do MDB, né? Então, assim, não foi por acaso que eles acabam com a I2, né? Redemocratização lenta, gradual e segura, tá certo? Então, eles fazem isso com interesses próprios, não é? Porque eles querem que esses partidos, que surjam novos partidos, né? Que outros partidos voltem da ilegalidade. Tem um objetivo claro aí, tá certo? Que é fragmentar o MDB. Porque, por exemplo, então, vai ter o PTB, o PDT, cada um vai ter sua liderança, cada um vai ter seu objetivo, tá certo? Então, tem essa questão aí por trás do AI-2, né? Do fim do AI-2, ok? Em 79 e 80, gente, greves de metalúrgicos no ABC Paulista, né? Aquelas famosas greves, né? ABC unido jamais será vencido, né? Esta parada até a vitória, né? Então, o que é que eles queriam, né? Os metalúrgicos, abertura política, autonomia para os sindicatos, porque os sindicatos estavam sendo geridos por alguém do governo, tá? Fim do arroz salarial. O que é o arroz salarial? Olha só, já falei isso várias vezes para vocês. O salário ele cresce abaixo da inflação, né? A inflação está aqui, o salário está aqui embaixo, tá certo? Então, eles queriam melhores salários, né? E fim da intervenção do Estado nos sindicatos. Dessas greves vai surgir a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, está aí até hoje, e também o PT, né, gente? Vai surgir a figura aí do Luiz Inácio Lula da Silva, né, que se tornou, né, presidente do Brasil, tá certo? Com o maior destaque, tá certo? E aí, para fechar a aula, em 83 é criada a emenda Dante de Oliveira, né? O Dante, né, era um deputado, tá, gente? Deputado federal. E aí, o que é que ele pede, né? O que é que ele exige, na realidade, né? O que é que essa emenda ela quer? Eleições diretas para presidente, né? A população, como o próprio Dante, né? E alguns políticos de oposição começam a perceber que já tá bom de ditadura, né? Já passou do ponto, tá certo? E tá na hora de acabar, tá? Tá na hora. Então, assim, ele vai lançar essa emenda constitucional. A população entra nesse engajamento, tá, pessoal? Então, é um movimento que vai unir políticos de oposição, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula, né, Leonel Brizola, tá certo? Vai unir músicos, né, artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, e trabalhadores, igreja, né, uma parte da igreja, tá certo? Muita gente, né, operários, então, como vocês veem na imagem, né,
Foi um movimento que uniu, né, assim, a grande parte da população brasileira, tá? A democracia corintiana desse período, né, o doutor Sócrates, tá certo? Então, assim, é um movimento grande, amplo, tá certo? Porém, a emenda ela não é aprovada, tá? Não vai ser aprovada, e as próximas eleições elas vão ser de caráter indireto, vai ser o Congresso, tá certo? Vai ser o Congresso que vai é, escolher um novo presidente do Brasil. A diferença é que vai ser um presidente civil, não vai ser mais um militar, que vai ser aí o Tancredo Neves, tá certo? Então, Tancredo Neves vai se tornar presidente do Brasil, não vai assumir, tá certo? Ele não vai assumir, mas enfim, tá? Isso são características, né, do fim, né, do processo ditatorial, tá certo? Além disso, né, vamos ter aí o movimento de contracultura, né, pessoal, no Brasil. Cinema novo, né, eu acho que não falei, falei sobre cinema novo com vocês, né? O Glauber Rocha, né, o Nelson Pereira dos Santos, querendo aí, isso ainda no comecinho da ditadura, né, mostrar os problemas do Brasil, a miséria, a violência, né, grandes representantes desse período, filmes, né, Terra em Transe, Deus e Diabo na Terra do Sol, né, são grandes representantes desse período, tá certo? Na questão artística vamos ter o Teatro Opinião, que vai divulgar, né, esses problemas também. Na literatura vamos ter Jorge Amado, Guimarães Rosas, Clarice Lispector, tá certo? Então, a bossa nova, né, que surge ali em 68, vai dando lugar a outros movimentos como o Tropicália, tá certo? E vai ter um movimento assim, tipo, vai ter a Jovem Guarda, né? Mas a Jovem Guarda era conhecida como os Alienados, mas o movimento Tropicália, um movimento de MPB, né? Ele vai criticar um pouco, né? Depois vai surgir o Legião Urbana, tá certo? São movimentos dessa época que vão ser baseados no movimento hippie, por exemplo, dos Estados Unidos, que vão sofrer influências, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando, o próximo presidente do Brasil vai ser um civil, mas é um civil que é eleito pelo voto indireto, tá? Que é o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves ele não assume, ele acaba morrendo antes de assumir o cargo de presidente, e quem assume é o José Sarney, mas isso aí a gente discute em um outro momento, certo? Então, até a próxima aula, até mais. Tchau, tchau.